sem luz, sem poluição, né? Sem nuvem, perfeita para observação. Gente, durante o dia você viu uma estrela? Não. Não? Sim. Sim, o sol. O Sol. Uma Sol. Você consegue ver. Então vamos começar pelo Sol. Gente, o Sol é a estrela do nosso sistema planetário, tá bom? Em relação à massa, ele tem 1 bilhão de vezes a massa do nosso planeta. O sol não é a maior estrela do mundo. Sendo que cabem 110 planetas Terra de uma ponta a outra do Sol. Ok? Ok. Vocês estão vendo essas manchinhas aqui? Sim? Alguém sabe dizer o que é? Sujeira. Qual que é aquela manchinha? Energia. Se fosse sujeira, ia ser uma sujeira muito grande. É energia. Energia solar. É energia. Não, não é. Metal. Chamam-se manchas solares. Mancha solar. Tá bom? É um nome bem criativo. São manchas que estão na superfície do Sol. Tá? Por que elas acontecem? Elas acontecem por causa do campo magnético do Sol. Ok? Pode Ok. falar. Qual que é o significado de sujeira quando você tem um espelho? É uma mancha? É uma mancha. Sim. Então pronto, tá certo. Então. Só que essa mancha é um pouco diferente. Entendeu? O que acontece? Você já deve ter visto o campo magnético da Terra, né? Deve ter um campo magnético. A questão é que a Terra é uma pedra, uma rocha. Então ela gira de maneira uniforme e o campo magnético gira com ela. Tá? No caso do Sol, você vai ter partes que giram mais devagar e partes que giram mais rápido. E você tem um campo magnético todo bagunçado. Tá bom? Então se você jogar no Google aí, campo magnético do Sol, você vai ver que parece um bolo de lã todo emaranhado. Tá? E aí essas linhas do campo magnético, que a gente chama de linha de indução, quando elas batem umas nas outras, elas quebram, elas se rompem, acontecem as famosas manchas solares, tempestades solares ou ventos solares, tá? E que são as famosas explosões do Sol, tá bom? Então por que a gente está vendo o Sol assim e não está vendo aquelas imagens bonitas da NASA? Porque o Sol... E explosão e tal. Porque o sol é naturalmente branco. Por quê? Porque a nossa visão não funciona. Isso, a nossa visão, não é que ele é branco. É a nossa visão que é assim. Então, o olho humano, gente, é adaptado para ver uma parte muito pequena da luz. Tá? Nós enxergamos luz, beleza? Vocês não enxergam o objeto, isso é coisa da cabeça de vocês. Vocês enxergam a luz que o objeto reflete. Tá? No caso do celular, ele emite luz, mas os objetos refletem luz. Okay? Então, vocês não estão vendo, vocês estão vendo a luz que eu reflito. No caso, quando a gente vai falar de luz, né, o Sol é uma estrela, ele emite luz. Luz em todos os comprimentos possíveis. E nós enxergamos uma parte muito pequena, tá? O ser humano se adaptou a uma parte muito pequena que na física a gente chama de espectro visível da luz. Como as São as cores do arco-íris, tá bom? Neste caso, existem muitas luzes que a gente não vê, como o raio-x, por exemplo. Quando você vai tirar um raio-x, você não vê o raio-x saindo na máquina passando pelo seu corpo. É luz. Wi-Fi é luz, tá? Ondas de rádio é luz. Tudo isso são luzes que a gente não vê. Aquelas explosões bonitas do Sol e tudo mais que a NASA dá pra gente, vai ser uma foto, vai ser capturada por um telescópio que enxerga daquele jeito. E ele vai colorir a imagem de maneira artificial pra gente. Tá bom? Então, os nossos olhos humanos veem o Sol dessa maneira. Uma esfera perfeita e branca, que é a junção de todas as cores do arco-íris da branca. Tá bom? Então, no caso dos astronautas, eles veem o Sol dessa maneira. Tá? Bom, então por que a gente vê as manchas escuras? Né? Por causa de uma diferença de temperatura, tá bom? Então nessa parte branca aqui, ó, a gente vai ter cerca de 5.500 graus Celsius. Nas manchinhas a gente vai ter 3.500. Mais frio. Então a gente vai ter essa diferença. As manchas são frias para a diferença de temperatura. Tá bom? E aí são nelas que acontecem as explosões. Beleza? Todo mundo entendeu sobre o Sol? Sei. Sim. Vamos continuar. Vou botar aqui agora o nosso céu. E antes de eu falar da Lua, vamos. Deixa eu ver que horas são aqui, ó. Agora são 2h10, né? Falta um bocado ainda para anoitecer. Vocês estão confortáveis? Você acha que dá para esperar? Sim. Sim. A partir do aqui dentro eu posso avançar aqui. Tá? Vocês vão ver que o Sol ele vai começar a mudar no céu, né? Por causa da rotação da Terra. Conforme ele for se aproximando do pôr do Sol, eu vou deixar ele um pouquinho mais lento, eu vou deixar o Sol um pouquinho devagar. Pôr do sol. Vocês não precisam se preocupar, né? Vocês vão ver um nascer do Sol. Tá bom? Vocês podem aproveitar um pouco do Sol. É como... Se você for filmar isso aí, vai ser mais de 2 horas filmando. É como filme.
Tem algumas coisas muito legais que eu vou comentar com vocês aqui. Tá? Logo no início da noite, eu vou parar mais ou menos aqui, tá bom? Agora são 6h30 aqui, vocês sabem que elas estão juntas. E vamos começar falando, antes de eu falar das estrelas, eu vou comentar com vocês como dos planetas. Tá? Alguém sabe me dizer como que a gente difere estrelas por aí no céu? É um brilho. Sim, mas o que é um brilho? As camadas. Não. Isso, exatamente. Eu quero que vocês prestem atenção nas estrelas. Tá? Essas principalmente essas que estão mais no horizonte. Vocês percebem que elas piscam, né? Elas se Sim. piscam. Olha o flash. Não pode ter. Olha esse ponto aqui. Ele pisca. Não, Não. E esse aqui? também não. Também não. São planetas. Tá? Por que isso acontece? Porque as estrelas elas estão muito distantes da gente, tá, gente? Muito longe mesmo. Então a luz delas tem que percorrer uma Lindo, distância não é? absurda. E quando essa Lindo, luz não é? que percorreu essa distância Lindo, não é? bate na nossa atmosfera, dá essa sensação de cintilar. Tá? Ou seja, a culpa é da atmosfera. Os astronautas que estão na estação espacial não veem as estrelas piscando. Ok? No caso do Sol flash, e o Sol está aqui do lado, a gente não vê o Sol piscando, né? Então a gente não vai ver nem os planetas e nem a Lua, que reflete a luz do Sol piscando, tá bom? Então, se vocês estiverem andando na rua assim de noite, vocês verem ponto fixo no céu, é um planeta. Ok? Aqui, agora, se eu não me engano, tem 3 planetas no céu. Deixa eu colocar os pontos pra gente. Não, só 2. A gente tem. São 3. Aqui, gente, essa bolinha de Vênus, tá? Do lado de Vênus está Urano e aqui está Júpiter. Eu não consigo apontar para vocês qual é o pontinho que representa Urano, porque Urano e Netuno estão muito distantes da gente. Aquilo ali é a Lua? Sim. Até a invenção dos telescópios, a humanidade estava diferente de 6 planetas, porque a gente não consegue ver eles. Okay? Então vamos falar dos planetas. Eu vou falar na ordem, tá? Então vou falar de todos de uma vez. Vamos lá. Qual que é o primeiro planeta do sistema solar, gente? Qual que é o primeiro planeta solar? Ah, Mercúrio. Mercúrio. Vamos começar com Mercúrio. Mercúrio. Cadê Mercúrio? Aí. Gente, Mercúrio é o menor planeta do sistema solar e mais próximo do Sol. Tá? Também conhecido como... Mas ele não é o mais quente. Ok? Por quê? Porque ele é pequeno. Tá? Como ele é pequeno, ele não tem uma atmosfera grossa o bastante para ele ter o tal do efeito estufa. Sem efeito estufa, ele não mantém temperatura. Então, durante o dia, ele alcança 500 graus Celsius. Durante a noite, ele cai para 180 graus negativos. Tá? Então, por causa dessa oscilação de temperatura, ele não é o planeta mais quente do sistema solar. Tá bom? Se você perceber que ele parece muita Lua, né? Isso acontece porque Mercúrio é feito basicamente de rochas, poeira, crateras, porque ele é muito violentado por vários asteroides que passam ali, ok? E ele também parece ter fases, né? Assim como a Lua. Isso acontece com os 2 planetas que vêm antes da gente, que é Mercúrio e Vênus. Tá? Mercúrio e Vênus possuem fases assim como a Lua. Tá? Isso é legal de saber, porque todo mundo aqui sabe que a Terra é do Sol. É. Até o século XVII, a humanidade acreditava piamente que era o contrário, que o Sol girava em torno da Terra. E aí um ano chamado Galileu Galilei, que vou falar bastante dele aqui hoje ainda, ele, junto com um amigo dele, que era o Nicolau Copérnico, ele conseguiu desconstruir isso na humanidade, né? E um dos argumentos foi esse, que esses planetas tinham fases. Okay? É como um macaco humano e chimpanzé. Não entendi. É como um humano e um... Depois de Mercúrio, vem Vênus. Então vamos para Vênus. Vênus. Vênus, gente, sim, é o planeta mais quente do Sol. Tá? Você consegue perceber que a gente está vendo só a atmosfera de Vênus? A gente não vê o chão? Sim. Isso acontece porque a atmosfera de Vênus é 92 vezes mais densa que a Terra. Tá? Não existe, Ela é não. basicamente de gases de efeito estufa, como gás carbônico e gases sulfurosos. Então, o que acontece nesse planeta? A luz do Sol bate nele e ele vai absorver toda a luz ultravioleta que é o que vai aquecer o planeta. E ele vai refletir luz visível. Então, ele é o planeta mais brilhante que a gente tem no céu. Muito conhecido na nossa cultura como estrela d'alva. E Afrodite. E Vênus tem épocas do ano que ele é tão brilhante que todas as estrelas já sumiram com o nascer do pôr do Sol e ele fica brilhante. Tá? O planeta mais quente tem uma média de 460 graus Celsius, tanto de dia quanto de noite. Bom, muito parecido com a Terra, ele tem só 600 quilômetros a menos de uma ponta a outra, de quase a Terra. Tá? Mercúrio e Vênus são rochosos, nenhum dos dois tem lunas. Okay? Depois de Vênus, vem a Terra. Então, Nosso planetinha. então vem Marte. Vamos para Marte.
Gente, Marte, que é possivelmente a nossa Lindo, casa, Marte, olha. é um planeta pequeno, tá? Por mais que a gente não fale sobre isso, ele tem só 40% também do nosso planeta. Ele é um planeta bem pequeno, tá? E possui 2 luas, Phobos e Deimos, ok? Vocês estão vendo essa manchinha aqui, ó? Essa manchinha, gente, é um polo, tá? Marte, assim como a Terra, possui polos congelados, ok? Mas aquilo ali não é gelo hidropônico, não é água congelada. Aquilo ali é gás carbônico congelado, conhecido como gelo seco. Então, Marte tem polos de gelo seco, tá bom? Marte, em tempos áureos, provavelmente tinha grande quantidade de água líquida correndo na sua superfície. Agora a gente só consegue encontrar pequenas quantidades abaixo da superfície de Marte, tá bom? Vamos falar da cor de Marte. Muita gente realmente disse que achava que Marte era vermelho porque era quente, mas não é. Tá? Marte está mais longe do Sol do que a gente, nos 50 graus negativos. Tá? Gente, essa cor de Marte não lembra para vocês ferrugem, ferrujado, não lembra? Isso acontece porque toda a superfície de Marte é revestida de dióxido de ferro. Tá? Então Marte tem cor de ferrugem porque é ferrugem, não planeta enferrujado. Tá bom? Por isso que ele tem essa cor. Beleza? Acho que foi sobre Marte. Gente, qual é uma dúvida sobre os planetas rochosos? Não? Eu conheço. Possibilidade? Sim, sim. Ah. Marte, depois da Terra, é o planeta mais habitável para a gente aqui no sistema solar. Tá? Porque, como eu disse, Mercúrio não tem atmosfera, então ele tem uma oscilação muito grande. E Vênus, além de ser o planeta mais quente do sistema solar, ele chove ácido sulfúrico. Então, não é muito habitável, sabe? Marte, no caso, por mais que ele seja menor, ele só não tem oxigênio, porque ele não tem tamanho para ter oxigênio na atmosfera. Então, para viver em Marte, a gente precisa de um casaco, que é frio, e uma máscara de oxigênio. Mais nada. Entendeu? No caso, viver em Marte não seria como viver na Terra, porque a gente é adaptado para a Terra. Em Marte, a gente teria aquelas estufas futuristas, tipo perdido em Marte mesmo, sabe? Umas estufas e tal, onde a gente poderia viver dentro. Mas a colonização de Marte é bem possível, sim. Sim. De onde surgiu a ideia dos marcianos? Por que os planetas são nomeados após deuses gregos? Porque os primeiros que catalogaram os deuses foram os gregos, os planetas foram os gregos, e aí eles deram os nomes que eles queriam. Hoje, quando a gente descobre um planeta novo, a gente dá códigos para eles, né? Então, hoje os planetas já não têm nomes tão legais quanto os nossos. Mas quem foi o primeiro a descobrir que decidiu o nome, no caso, foram os gregos. Bom, então vou entrar agora, gente, nos planetas gasosos, tá? Vamos voltar aqui para o nosso céu. E eu vou começar com este. Nossa, a tua mão. Com este aqui, ó. Tá? Que é o maior planeta do sistema solar, que é quem vem depois de Marte. Júpiter. Não deixa ninguém falar. Júpiter. Deixa eu mexer um pouco no zoom dele. Foi. Bom, gente, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Tá? E aí é que a gente entra nos planetas gasosos, beleza? Ele é tão grande que cabe em 11 planetas Terra de uma montão. Ele é muito marcado por essas faixas, né, de gases. Essas faixas de gases, elas acontecem porque você vai ter ventos, né? Você vai ter um gás que gira para cá, um gás que gira para cá, um gás que gira para cá. Então, como eles giram para direções opostas, ele forma esse padrão. E por causa disso, ele forma essas bolinhas, né? Essas bolinhas são furacões colossais. Tá? Dentre os ventos que giram para lados opostos, formam um furacão. Dentre eles, o mais famoso, que é a grande mancha vermelha de Júpiter. Tá? Uma tempestade colossal que perdura desde a descoberta dela 400 anos atrás. Ok? Júpiter também é o segundo planeta com maior quantidade de luas, tá, gente? Quantas luas nós temos? Uma. Nós temos uma. E Júpiter, você quer chutar quantas luas? 2. Se é maior, tem muito mais. Não é 140, não. A gente está falando de Júpiter. Pouquinho menos. Também foi. Na última contagem, ele está com 101 luas. Tá? Dentre elas, 4 principais, que são chamadas de luas galileanas. Tá? Que são luas descobertas por Galileu em 1610. Galilei, gente, além dele ter sido um dos pioneiros a implementar o heliocentrismo, né, que é o fato da Terra girar ao redor do Sol, ele foi o primeiro astrônomo a montar um telescópio no céu. Tá? E as luas galileanas, que são Europa e o Ganimedes e Calisto, foram as primeiras luas do sistema solar a serem descobertas fora nossa. Então foi a primeira vez que a humanidade virou e falou: olha, existem mais luas além da nossa. Tá? Sendo que Ganimedes é a maior lua do sistema solar, maior que o planeta Mercúrio. Bom, depois disso, vem Saturno. Vamos falar de Saturno. É o planeta com anéis. Saturno
Saturno deve ser o planeta mais famoso, por causa do seu majestoso sistema de anéis. Tá? Bom, é importante ressaltar, gente, que não é só Saturno que possui anéis. Tá? Todos os gigantes gasosos possuem anéis. Isso é uma característica natural de gigantes gasosos. No caso de Urano e Netuno, você vai ter anéis mais discretos, mais tênues. E no caso de Júpiter, a gente só consegue ver eles em ultravermelho, por isso que não dá para ver nas fotos. Tá? Mas todos eles têm anéis. No caso de Saturno, os anéis são maiores e tem uma grande quantidade de blocos de gelo. Lembra que eu falei para vocês que a gente vê a luz? Gelo reflete muita luz, por isso é fácil de ver. Tá bom? Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e o planeta com maior quantidade de luas. Na última contagem, 285 luas. Tá? Mais luas que todos os planetas juntos. Isso acontece, gente, justamente por culpa dos anéis. Tá bom? Os gigantes gasosos têm um sistema de reciclagem de luas. Tá? Quando as luas chegam perto do planeta, a gravidade absurda do planeta destrói aquela lua e ela se torna parte do anel. Então, os anéis são restos de luas mortas. Tá? Ao longo de milhares e milhares de anos, os anéis formam novas luas. Por isso que hoje Saturno tem menos luas menos anéis e mais luas, e antes ele tinha mais anéis e menos luas. Então é um processo de reciclagem. Okay? Depois de Saturno vem Urano e Netuno. Eu gosto de falar de Urano e Netuno quase que ao mesmo tempo, porque eles são muito parecidos. Você quer Urano, tá? Você consegue ver que tem um sistema de anéis, né? Cerca de 26 luas, se eu não me engano. E vocês conseguem perceber que ele está diferente de Saturno? Em Saturno os anéis fazem isso. Aqui não. Isso acontece, gente, porque o eixo de rotação desse planeta está bem aqui, ó. Ele é um planeta que gira deitado, tá? Em relação aos outros planetas. Por isso que a gente vê ele dessa maneira. É um planeta que rola no sistema solar. Tá? E eu gosto de falar de Urano e Netuno ao mesmo tempo, porque Urano e Netuno tem a mesma cor. Esse aqui é Netuno. Tá vendo? Esse é azul. Esse azul, gente, é devido ao metano, grande quantidade de metano que tem nesses planetas. Metano é uma coisa que vocês conhecem, que é o que forma carvão e diamante. Elas são compostos de carbono. E o fogo fato. Nestes planetas que são gigantescos, você vai ter a condensação de cristais de diamante e a chuva de diamantes. Tá? Então, tanto em Urano quanto em Netuno, chove diamante do céu, literalmente. Okay? Em Netuno, você também tem o sistema de anéis mais simples, 17 luas, se eu não me engano. E aqui a gente está tão longe do Sol que a luz do Sol leva 4 horas para chegar dentro. Tá? A energia de radiação que ele produz em seu centro é 2 vezes maior do que a que chega do Sol. Depois de Netuno, nós temos o que nós chamamos de objetos transnetunianos. São objetos depois de Netuno, onde reina como maior objeto dessa distância do Sol o nosso antigo planeta e atual planeta não, Plutão. Que é Chapolin. Ou o Pluto do cachorro e o Hades. Com 5 luas. Tá? Não subestimem Plutão jamais. Caronte, Nix, Cerberus, Estinge e Hidra. Tá? Então são 5 luas. A partir daqui, gente, a gente entra no que a gente chama de síndrome de Kuiper, tá? Que é uma parte do sistema solar lotada de objetos do tamanho ou menores que Plutão. Tá bom? Agora sim, ficou uma dúvida até aqui? Por que Plutão não virou planeta não? E por que todas essas luas são nomeadas após monstros gregos? Não, no caso de Plutão, você vai ter uma continuidade de nomes por uma questão de cultura mesmo. Imagina que hoje seria você ter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, B558. Não dá, né? A gente tem que manter. Então eles manteram por causa disso. No caso de Plutão, Plutão deixou de ser planeta em 2006 por causa da descoberta de outro planeta anão chamado Ceres, que fica entre Marte e Júpiter. Tá? Depois disso, eles descobriram vários outros planetas anões e aí eles tinham 2 opções. Ou eles rebaixavam Plutão, ou eles subiam todos os planetas anões e hoje a gente já tem um sistema planetário com planetas. Tá? Então eles implementaram 3 regrinhas. Para ser planeta, tem que girar ao redor do Sol. Plutão gira ao redor do Sol. Tem que ser grande bastante para ser redondo. Plutão é redondo. Terceiro aqui tem que ser o maior objeto na sua órbita. E Plutão não é o maior objeto na órbita dele, e aí ele perdeu o posto de planeta. Tá bom? Oi? Não, porque o menor gira em torno do maior. Tá? Mas, por exemplo, Ganimedes, que é uma lua de Júpiter, Júpiter é grande, Ganimedes é uma lua, e ela é maior que o Mercúrio. Entendeu? Porque para ser planeta você não tem que ser grande. Para ser planeta você tem que obedecer essas 3 regras que eu te falei. Para ser lua, você só tem que girar ao redor de planeta. Então, se você tiver um planeta gigante igual a Júpiter, você pode ter uma lua maior que o planeta. Tá bom? Então, sim, existe Ganimedes, por exemplo. Dentre outras, tipo Titã e várias outras luas que a gente tem que são maiores que Mercúrio. Porque Mercúrio é bem miudinho.
tá? Mercúrio ele é pequenininho. Pode falar. Existem alguns objetos celestiais nomeados após deuses egípcios e nórdicos? Não. Mas agora a gente vai falar sobre mitologia, que é uma coisa legal. Vamos falar sobre constelações. Gente, alguém sabe me dizer o que é uma constelação? São formações que parecem estrelas que parecem certas coisas. Tem gente querendo falar. Eu acho que dá para melhorar essa sua definição. Pode falar. São desenhos no céu feitos pelas estrelas. Mas os desenhos são feitos pelo quê? Estrelas. Conjunto de estrelas, né? Isso mesmo. Então vamos chamar de conjunto de estrelas. Eu vou mostrar para vocês como Tem a gente gente querendo divide as constelações atualmente no céu. Tá? A gente divide as constelações assim, ó, em lotes. Tá? Cada quadrado desse vai ser uma constelação. Nossa, que lindo. A gente usa hoje um modelo mundial que a gente chama de constelações greco-romanas atuais. Tá? A gente vai ter 88 quadradinhos desse no céu. E daqui de Minas Gerais a gente consegue ver 87, exceto a Ursa Menor, que está no norte. Então, cada quadradinho desse vai ser uma constelação. É importante a gente ter um catálogo mundial, gente, porque é como se fosse um mapa. Tá? Imagina que eu encontro um planeta aqui, ó, na constelação de Domenor. E eu não tenho verbo para estudar esse planeta, mas alguém lá na Europa pode estudar esse planeta para mim. Imagina se ele não usasse as mesmas constelações que eu, como ia ser difícil de achar o projeto. Então hoje todo mundo usa o mesmo mapa de constelações para que seja uma questão acadêmica mais favorável. Ok? Você não fala de constelação. Alguém aí está vendo? Eu tô vendo a ursa maior. Ali. Aqui a gente vai ter só a parte de trás. Tenta montar o tamanho dele. Gente, tem uma muito fácil. Olha, isso mesmo. Nossa, olha. Normalmente eu só falo só Três Marias. Gente, as Três Marias estão aqui, tá? Elas fazem parte da constelação de Órion. Vamos voltar para a constelação de Órion. A constelação de Órion é legal porque aqui em Belo Horizonte ela é fácil de ver. Tá? Claro que vocês não vão ver o céu dessa maneira que eu estou apresentando para vocês aqui em Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte a gente tem uma coisa chamada poluição luminosa. Tá? E grande quantidade de poluição luminosa faz com que a gente veja menos estrelas. Mas se vocês forem para uma roça, para o interior assim, e vocês olharem aqui, vocês vão ver o céu dessa maneira. Tá? No caso das Três Marias, elas são fáceis de encontrar, tá vendo? São esses três pontinhos aqui. E elas são a cintura de Órion, cinturão de Órion. Tá? Aqui ele está de lado, então a gente vai ter as perninhas aqui, tá vendo? São as perninhas. Essas duas estrelas são os ombros, então aqui subindo a gente tem o tronco dele, a cabeça. Uma mão para frente segurando uma pele e uma mão para cima segurando uma clave. Deu para ver? Dei. Mais ou menos, mais ou menos. O pessoal do 2000 anos atrás tinha muita criatividade. Deixa eu montar os pontos para ficar mais fácil. Saci. Caçador. A constelação de Tão Menor. Olha lá a ursa maior. Vamos colocar os desenhos para ficar um pouco mais bonito. Aí, ó, o maior. Nossa, que lindos. Agora você vai ver. Eu tô fazendo. Então, aqui a gente tem várias constelações legais para a gente falar, tá? Muitas delas remetem da época de Grécia e de Roma antiga, ok? Então tem mitologias, tem histórias, ok? Eu vou começar antes de falar das constelações. Dos zodíacos. Então vamos falar um pouquinho da Lua para poder encerrar os corpos. A lua tá bem ali, ó. É ali. Lua. A Lua, linda, maravilhosa. Tá? Todo mundo conhece. Gente, primeiro, quantas fases tem a Lua? Quantas Cheia, crescente, nova e minguante. Isso mesmo, essas quatro. Essas são as principais. Mas eu vou te contar uma coisa que é complicada. Na astronomia ela tem 28 fases. O quê? Só que como 28 é um número muito grande, a gente dividiu em 4 para ficar mais fácil, né? É porque todo dia ela está numa fase diferente, ela leva 28 dias para dar uma volta ao redor da Terra, ok? Por isso são 28 fases. Ela também leva 28 dias para dar uma volta ao redor de si mesma. Ou seja, ela tem o que a gente chama de rotação travada. Já perceberam que toda foto que você puxa na Lua, não importa qual fase ela esteja, ela sempre igual? As mesmas manchas, as mesmas crateras, sempre igual. Porque ela está sempre com a mesma cara voltada para a gente. O lado oculto da Lua é o lado de trás, é o lado que a gente não vê, tá? Que é igual ao lado da frente. Existem vários deuses. Vários deuses, ninguém tá falando de Deus, não. São caracteres. Deixa eu perguntar uma coisa. Diga. Por que a Lua ela influencia o nosso planeta com relação ao nosso organismo, a sua rotação? Por que tem essa influência da Lua? Primeiro, a Lua é uma pensamento de calendário. Tá?
Tá? Ela é muito boa, porque ela leva 28 dias certinho para a volta do planeta Terra, e muitas coisas na humanidade são contadas em calendários lunares, inclusive a gravidez humana é contada em calendário lunar, são 40 semanas lunares. Tá? A Lua, ela tem muita importância pra gente, primeiro no nascimento dela. Você sabe que ela nasceu porque o próprio planeta bateu na Terra, né? Criando os monstros e dinossauros. Bateu na Terra, e aí disso nasceu a Lua. Só que quando esse planeta menor bateu na Terra, a Terra inclinou. Você sabe que a Terra é inclinada, né? A Terra ser inclinada faz com que a gente tenha estações do ano. Então a culpa da gente ter estações do ano é por causa da Lua. A Lua nasceu e aí a gente tem estações do ano. Então se a gente não tivesse Lua, provavelmente a gente não teria estações do ano. Tá? E as estações do ano fazem diretamente com que a gente tenha Eu não queria forma fazer de hoje. isso. Além disso, como a Lua ela tem uma influência gravitacional muito grande em relação a gente, né? Ela forma os tais das marés, tá? As marés lunares. Então você vai ter as marés solares e as marés lunares. Então as marés também mexem muito com isso. Mas hoje em dia, se você tirar a maré, a Lua ela é só um satélite natural mesmo, ela é só decorativo. Ou seja, a Lua não influencia em nada aqui na Terra. Hoje não. Ela influenciou a humanidade muito culturalmente. Tá? Ela influenciou na questão da gente ter estações do ano e ela influencia pra gente ter marés. Mas a gente não morreria se a gente não tivesse marés. Tá? Agora, o nascimento da Lua foi necessário. Então, se ela tivesse nascido e depois ela tivesse ido embora, não faria diferença. Entendeu? Não faz diferença nenhuma. Hoje a gente teria alguns problemas só com as marés mesmo e tal, talvez alguns níveis do mar mexessem um pouquinho. Algumas cidades provavelmente alagariam por causa disso. Porque a Lua, ela puxa as coisas na direção dela. E o que na Terra não está preso à Terra? A água, né? Então ela puxa a água, ela não puxa a Terra está presa na Terra. Então, provavelmente ia mexer no nível do mar também. Mas não é nada assim muito, né? Ok? Então, assim, os satélites naturais, eles muitas vezes não têm uma grande função, sabe? A Lua não tem uma função. Ela é uma causa, ok? Por causa disso. A Lua, ela também foi o único objeto no sistema solar da Terra em que o homem já pisou, lá em 69 e no ano que vem. Tá? Ele pousou aqui, deixa eu ver se eu encontro, eu acho que tá aqui, ó. A gente chama de Mar da Tranquilidade. Tá? Qual é o risco do homem pisar na Lua sem ser à noite? Como assim? A gente vai ver de dia. Não, mas isso não faz diferença, não. Não faz diferença, não. Na verdade, vai ser noite pra gente, mas é dia pra outras pessoas. Todo mundo E conhece. outra coisa, quando a Lua ela tá nova, ela tá de dia. Tá? Então a Lua ela não é uma casualidade da noite. Entendeu? A Lua, ela vai ter momentos em que ela vai aparecer à noite, vai ter momentos em que ela vai aparecer de dia, para todos os locais do mundo. Inclusive agora ela está presente de dia. Então não faz muita diferença não. A questão mesmo é que eles vão ter que calcular onde pousar, porque se eles ficarem muito tempo no dia da Lua, a Lua alcança temperaturas altíssimas, porque ela tem atmosfera. E durante a noite ela alcança temperaturas muito baixas também. Pode falar. Sim. Eu já ouvi falar que as estrelas que as pessoas veem no hemisfério norte são diferentes das São, outras. de fato, Por quê? de fato. Se você é o mesmo e tá. Eu posso responder essa pergunta daqui a pouco? Bom, Beleza. Aí eu respondo. Tá? A gente tem uma coisa que a gente chama de circular. Tá? Então a gente tem alguns. Realmente, como eu te falei, aqui de Minas Gerais a gente não vê, por exemplo, a constelação da Ursa Menor, que está muito ao norte. Então eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Pode falar. O trabalho da Lua é dar voltas no mundo para deixar de noite. Pode falar. Existem vários deuses mitológicos de todo o mundo. Eu chamo um professor de história. Isso, professor. Eu Isso. faço física, eu não faço história. É porque ele mistura tudo. Mitologia não é a minha área. Bom, gente, então tá Tá aí, misturando a Lua tudo, linda, cara. Não maravilhosa. mistura, não, pelo amor de Deus. Nós estamos... E agora eu vou falar das coisas que eu gosto de falar, tá? Primeiro, vocês estão vendo essa mancha aqui, ó? Sim? Sei. É o cinturão de asteroides. É um dos braços da nossa galáxia. Ok? Então, é a Via Láctea. São bilhões de estrelas. Mãe. Você tá E confundindo eu vou falar matérias. um pouco sobre isso. Então, vamos colocar aqui os desenhos, falar sobre isso. E aí, depois eu vou voltar para as constelações e responder a sua pergunta, tá? Primeiro, eu vou falar, para quem não sabe o que é nebulosa, gente, nebulosa é uma nuvem de gás e poeira no espaço. Tá? Essa é a definição. Elas podem ter diversos tamanhos, cores, composições. Posso ficar até lá que vem uma nebulosa. Conheço cada constelação dessas. Primeiro, eu vou mostrar uma diferença desse barco aqui, ó. Olha. Esse é o Arcos. Tá? E bem nessa parte aqui do Arcos, a gente vai ter a nebulosa de Eta Carina. Então vamos começar com ela. Vou passar essa parte.
Beta Carina, cadê? Beta Carina. Gente, a nebulosa de Beta Carina, ela representa a morte de uma estrela. Então vamos falar sobre isso. Eu quero que vocês vejam as estrelas como grandes fornalhas, tá? Que queimam combustível incessantemente. Um dia o combustível acaba e a estrela morre. Okay? Nesta região aqui, a gente tem a estrela de Eta Carinae, que é uma estrela 40 vezes maior que o Sol, e que ela está morrendo. Tá? Todas as estrelas, na verdade, costumam ser maior que o Sol. O Sol é bem grandinho. E ela está morrendo. Tá? Então ela está morrendo, ela está ejetando as suas camadas externas, e em algum momento, pode já ter acontecido, ela vai explodir em um dos eventos cósmicos mais violentos do cosmos, que é uma supernova. Tá? Esse aqui é uma supernova de tipo B, se eu não me engano. E é interessante falar sobre isso, gente. Todo mundo aqui sabe que nós somos feitos de átomos, né? Os pequenininhos que não sabem, vocês vão aprender na escola. Preocupa não, vocês vão saber. Tá? Somos todos Mas sabe que nós somos feitos de átomos, né? Tudo é feito de átomos. Vocês já se perguntaram de onde vem os átomos? Não? Das estrelas. Das estrelas, isso mesmo. As estrelas são responsáveis por fazer os átomos do universo. Tá? Então, quando elas queimam combustível, elas fazem átomos novos. Okay? Só que tem um problema. As estrelas só são capazes de fazer átomos até ferro. Tá? Átomos mais pesados, como é o caso do ouro ou do urânio, as estrelas não conseguem fazer. Então, esse tipo de elemento pesado vai ser formado nesse tipo de ocasião, em explosões de supernova. Então, quando uma estrela muito grande, assim, ela tem que ser pelo menos 10 vezes o tamanho do Sol, ela vai explodir uma supernova e aí ela vai dar origem a uma nova nebulosa. Tá? Uma nebulosa que enriquece o espaço. Chama de nebulosa rica. Um exemplo é a nebulosa do Caranguejo. Que é uma nebulosa remanescente de uma supernova. Então, depois que essa estrela explode, ela dá essa. Acontece esse tipo de ocasião, né? Vem esse tipo de nebulosa. Por que é interessante falar sobre isso, gente? Porque para a gente estar aqui hoje, neste planeta, com tantos elementos, né? Uma estrela muito grande teve que morrer para o Sol poder nascer. Tá? Então, como que o Sol nasceu? Né? Vamos falar um pouco sobre isso. Depois que uma estrela muito grande morreu, veio essa nebulosa, o Sol vai nascer. Okay? Vamos falar sobre o nascimento das estrelas. Deixa eu ver do céu. Gente, aqui nas Três Rainhas, a gente tem esses pontinhos, que são a grande nebulosa de Órion. A grande nebulosa de Órion, ela representa o contrário de Eta Carina. Tá? Ela é o berçário, ela é o nascimento de uma estrela. Então, nessa região aqui, você vai ter um monte de moléculas e átomos que vão começar a se aglutinar um com o outro. E aí eles vão se formando um corpo maior, até o momento em que o corpo começa a queimar combustível e se torna uma estrela. Tá? Neste caso aqui, como na maior parte dos casos, não vai formar uma estrela só. Tá? Vai formar o que a gente chama de aglomerado estelar. Tá? E os aglomerados estelares nós dividimos em duas categorias. Os aglomerados abertos e os aglomerados globulares. Tá? Eu vou mostrar um aglomerado aberto, que é a nossa de tom, que infelizmente é depois, mas deve ser o aglomerado aberto mais famoso que a gente tem, que são os Pleiades. Tá? Peraí. Ela é um aglomerado aberto que tem cerca de 1000 estrelas, tá? Mas são 7 principais, por isso que é chamado de 7 ímãs. E os aglomerados abertos são formados principalmente por estrelas mais jovens, tá? Claro, falando de estrelas, porque existem pinturas rupestres sobre esse aglomerado. Okay? Agora, qual que é a diferença de um aberto para o globular? Vou mostrar para vocês mesmos. Isso aqui é um aglomerado globular. Este é o aglomerado globular de Ômega Centauri. Tá? Ele tem 10 milhões de estrelas. E os aglomerados globulares são feitos primordialmente por estrelas mais antigas, tá? Bem antigas mesmo. O que é interessante falar deste aglomerado, gente, é que as estrelas estão muito próximas. Tá? A estrela mais próxima da gente, que é o Sol, é próxima a Centauri. Tá? 4 anos-luz aqui. A luz dela leva 4 anos para chegar até a gente. Neste caso aqui, a luz das estrelas leva 1,5 mês de um para outro. Tá? Estão próximas que elas estão. Os aglomerados globulares costumam orbitar fora do plano da galáxia. Tá? Então eles costumam orbitar a nossa galáxia e algumas galáxias elípticas gigantes podem ter até 30.000 aglomerados globulares. Okay? Beleza, gente, ficou uma dúvida até aqui? Por que no espaço é mais rápido? Por que no espaço é mais rápido? Porque aí é relativo.
Porque o tempo ele está diretamente relacionado com a gravidade. Quanto mais perto de um corpo com gravidade você estiver, mais devagar vai passar o tempo. Pode falar. De onde é que vem o Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul? É uma constelação. Eu acho que ela vai no céu, vamos ver. Cruzeiro do Sul. Vamos averiguar. Tá no céu. Vem aqui, ó. Tá. O que é bom? Eu vou falar sobre o Cruzeiro do Sul agora. Gente, nas nossas constelações, nós temos muitas constelações que representam a cultura da Grécia e da Antiga, tá? Mas a gente também tem outros tipos de constelações, como é o caso das constelações que nós chamamos de constelações das grandes navegações, tá? Então, na época das grandes navegações, os seres humanos não tinham tecnologia e eles precisavam se montar pelas estrelas, né? Quem aí já viu os filmes de Hollywood sabe que lá no hemisfério norte eles têm a Polaris, né? Que é o rabinho da Ursa Menor. Então a Polaris, ela sempre aponta para o norte. Aqui no nosso caso, a gente não tem uma estrela que aponta sempre para o sul. Então, um navegador chamado Fernando de Magalhães descobriu a Cruzeiro do Sul. Então vamos falar agora sobre as estrelas que a gente vê diferente. Tá bom? Vamos lá. Se você pega a Cruzeiro do Sul aqui no céu e pega o tamanho dela 4 vezes e meia no centro, 1, 2, 3, 4, nessa região, a gente vai ter o que a gente chama de polo sul celeste. Okay? Que é o que vai responder a pergunta da música. Polos celestes. Que é este pontinho, tá vendo? E se você traça uma linha reta para baixo, você vai ter o ponto sul cardial. Tá? Então você encontrou o sul. Se você viu a Cruzeiro do Sul, é fácil encontrar o sul. Você tem o sul, oeste, norte e leste. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse pontinho, né? Essa questão da gente ver estrelas diferentes do hemisfério norte. Por que isso acontece? Bom, gente, quanto mais você desce do hemisfério do planeta, mais as estrelas que estão na parte de baixo vão ficar aparentes para a gente. Tá? A mesma coisa para o hemisfério norte. Então, se você tiver exatamente o Equador, você vai ver todas as constelações. Tá bom? Só que o que é interessante é que é ao redor deste ponto que as constelações giram. Tá? Então você vai ter o que a gente chama de constelações circumpolares. Tá? Então desse, tá vendo? São constelações que estão sempre no céu pra gente, não importa se é dia, não importa se é noite. Tá? Ou seja, além da gente ter essa questão de ver constelações diferentes, né, a gente vai ter esse ciclo. Então, quanto mais para o sul você anda, mais esse círculo vai aumentando. E se você tiver exatamente no polo sul, tudo é um círculo polar. Tá? A mesma coisa para o hemisfério norte. No caso do Equador, você vai ver o polo sul celeste aqui e o polo norte celeste ali. E não vai ter nenhuma constelação circumpolar. As nossas constelações circumpolares aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, são Ocultante, Paraíso, Camaleão, a Meseta, a Ibra Macho e um pedacinho do Pará. Bom? E aí agora eu vou colocar as constelações para girarem, para vocês verem que é ao redor deste pontinho aqui o céu gira. Tá? Você provavelmente nunca parou para pensar nisso, porque você não fica vendo, né, o tempo passar. Mas é ao redor daquele pontinho que as constelações giram. Bom, vou deixar o tempo passar um pouquinho, porque aí tem uma coisa legal que o Marco fala. Esperar nascer. Vai ter labirintite não, hein? Não passa mal aqui não. Tem labirintite lá no chão. Vou parar mais ou menos aqui. Beleza? Vou parar aqui. Então, gente, aqui eu vou terminar agora de falar das constelações, tá? E eu vou falar sobre isso aqui, ó. Estão vendo essa linha vermelha que apareceu? Essa linha, ela representa o caminho que o Sol faz durante o ano. Tá bom? Então, conforme a Terra gira ao redor do Sol, a gente tem a ilusão de ótica de que o Sol ele vai andando por essas constelações. Tá? Por isso que vão ter momentos em que a gente vai ver constelações no céu, e tem momentos em que elas vão estar de dia que a gente não vai ver. Okay? Bom, neste caso aqui, essa linha se chama eclíptica e ela marca algumas constelações que são muito conhecidas. Ó, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio e aqui Aquário. Tá? É o que a gente chama de ciclo zodiacal. Bom, gente, quantas constelações tem no zodíaco? 12. É pegadinha. 12. Porque eu não estou falando de signos. Eu estou falando de quantas constelações o Sol passa.
e o Sol passa por 13. Olha aqui, ó, cortando a perna desse moço aqui, ó. Esse moço é a 13ª casa do Zodíaco, ou filho serpentário. Tá? O que a gente acredita? Agora eu vou falar sobre mitologia que nossa amiga gosta. 7.000 anos atrás, na antiga Mesopotâmia, essas constelações foram catalogadas pela primeira vez. Tá? Em uma época de uso em papel. A gente tem esses catálogos em tabuleiro de argila, o que é incrível para uma época que eles não têm papel. Então eles catalogaram as constelações, criaram as constelações por onde o Sol passava, né? E a gente acredita que naquela época o número 13 culturalmente era um número ruim, né? Um número mago. Então eles juntaram a constelação de Ofil, a constelação de Escorpião, ficou 12, e ficou um para cada mês, e ficou assim desde então. Hoje nós sabemos que são 13 constelações em que o Sol passa, e que ele não fica só um mês em cada um. Tá? Vamos medir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui os quadradinhos, né? Não é isso. Olha aqui o tamanho da constelação de Virgem. E olha o tamanhozinho da constelação de Escorpião. Vocês acham que foi só um mês em cada? Não fica. Em Virgem, o Sol fica 44 dias. Tá? Em Peixes, ele fica 39. Em Escorpião, ele fica só uma semana. E o Fio, ele fica 18 dias. Então tem essa diferença. Tá bom? Essa linha, gente, ela também representa o caminho de todos os outros corpos do sistema solar. Tá? Então todos os planetas vão caminhar ao redor dessa linha, assim como a Lua. Beleza? E Por que os, você tá dando para dois gêmeos? e os 12 animais chineses? Não tem constelação chinesa aqui agora. Pode falar. Pode falar. E os 12 animais chineses? Como é que eles combinam nisso, no zodíaco? Enfim, vamos continuar. Então, pá. Entendi. Você está falando das outras constelações. Eu não sei como é que funciona a cultura chinesa neste caso. Por exemplo, gêmeos. De gêmeos, que não dá Olha, gêmeos eu não sei onde sai, porque assim, representa o caminho que o Sol faz durante um ano, então você vai ter um círculo completo. Tá? Aqui está subindo peixes, ó, bem aqui, tá subindo peixes. E aqui depois é um Não tô, não. Mas eu não sei te dizer exatamente onde está peixes agora. Aí eu acho que está de dia. Gêmeos, né? Mas isso mesmo. Ou deve estar tipo assim, no finalzinho, daqui a pouco ele já está de dia, então deve estar no início da noite. Tá bom? Mas são 13 constelações que o Sol passa e a gente também sabe que essas constelações mudam de lugar. Tá bom? Então o que acontece? A Terra é inclinada. Né? Sabe quando você gira um peão, ele vai parar de girar e começa a bambolear? A Terra faz o mesmo movimento, só que ela leva 40.000 anos para lá fora. Então 7.000 anos atrás as constelações estavam em locais diferentes do que elas estão hoje. Tá? Portanto, se você pegar a tabelinha dos signos e for olhar se o Sol está exatamente onde ele não está, porque as constelações mudam de lugar. Mas quando der 40.000 anos, né, der 33.000 anos, as constelações vão voltar a estar onde elas estavam quando elas foram catalogadas pela primeira vez. Bom, pode falar. Todas as figuras têm nome. Todas. Todas as 88 figuras têm nome. É a constelação da Matheus. Algumas são assim mesmo, tá? Algumas têm nome bonito, outras é só isso mesmo. Tipo, é só. Bom, gente, tá aí. Agora eu vou caminhar assim. Vamos falar um pouquinho sobre galáxias, tá bom? Tem uma constelação, que agora ela não está aparecendo pra gente à noite, se chama constelação de Andrômeda. Tá? A constelação de Andrômeda tem uma mitologia que é contada no filme Fúria de Titãs. Recomendo assistir, tá? Muito bacana. Perseu e Medusa. É legal falar sobre ela porque nela fica a galáxia de Andrômeda. Então vamos falar sobre a galáxia de Andrômeda. Galáxia de Andrômeda. Gente, a galáxia de Andrômeda é a nossa vizinha de grande porte mais próxima. Tá? E daqui 3,8 bilhões de anos ela vai bater na Via Láctea. Ele está se aproximando da gente. E daqui 4 bilhões de anos ela bate na Via Láctea. Okay? O que é legal falar sobre Andrômeda? Andrômeda é muito parecida com a Via Láctea, tá? Ela tem um buraco negro colossal no centro, tem braços espirais, tá? Bem parecida com a Via Láctea. A principal diferença é que ela é dobra do tamanho da nossa galáxia. Tá? A nossa galáxia tem uma média de 200 a 400 bilhões de estrelas. Essa tem 1 trilhão. Okay? O que vai acontecer quando ela bater na Via Láctea? O mundo vai acabar. Vai acontecer este tipo de processo aqui, ó. Este tipo. Isso aqui é a galáxia do Redemoinho, tá? É uma galáxia espiral que está absorvendo uma galáxia elíptica. Então é um processo muito lento, muito devagar, e ao final desse processo elas vão se tornar uma galáxia maior. Tá? É isso que vai acontecer.
Aqui na Terra não vai acontecer nada. Tá? Eu sei que é um pouco contra-intuitivo falar para vocês que nada vai acontecer. Mas as galáxias, gente, elas têm mais espaço vazio do que estrelas. Tá? Lembra que eu falei que estão mais próximos da gente, tá 4 anos-luz aqui? 4 anos-luz é uma distância tão grande que bilhões de estrelas podem passar entre a gente e a estrela mais próxima aqui. Tá? Então, esse tipo de processo é muito raro que ocorra na colisão estelar. Aqui na Terra, a gente só vai ter mais estrelas no céu no final do processo. Tá? Diga. É uma estrela da nossa galáxia que sai na frente. É uma estrela intrometida da nossa galáxia. Tá bom? Beleza? Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso céu. E agora a gente, infelizmente, vamos caminhar para o fim da sessão. E vocês vão poder ver aí, então, o céu amanhecendo. Tá? Então, conforme o sol ele for nascendo, deixa eu dar uma. Eu gosto de descer uma sessão. Não, eu também sento, tomara que não esteja cansado. Que vai bater na gente é uma galáxia. Tá? Uma galáxia são muitas estrelas juntas. Bom, o buraco negro está dentro da galáxia. Vai bater porque eu tinha que alguma vez, porque se eu tivesse me batendo. Exatamente. Bom, gente, então agora são 6h30 da manhã. Da quarta-feira, dia 28 de abril, bom dia. Tá bom? Eu vou ligar para ele. Então, gente, essa foi a sessão. Espero profundamente que vocês